Bom, a questão número um da página 10 aí, a seção atividades propostas, tá ok? Seção atividades propostas, questão número um. Ele me fala que o quê? Você foi convidado a projetar uma ponte metálica cujo comprimento será de 2 quilômetros. Então, retirando aqui os dados, ó, 2 quilômetros, que equivale a 2.000 metros. Considerando os efeitos de contração e expansão térmica para a temperatura no intervalo de menos 40 graus Fahrenheit a 110 graus Fahrenheit, né? Definimos temperatura inicial e final, e que o coeficiente de dilatação linear do metal é de 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, né? Ou seja, qual a máxima variação esperada no comprimento da ponte? Bom, ele me fala também que o coeficiente de dilatação linear é constante no intervalo de temperatura considerado. Ok. Como a gente pode ver, ó, a gente tem aqui em graus Celsius e aqui em Fahrenheit. Então, a gente tem o quê? Que converter essa temperatura que está em graus Fahrenheit para graus Celsius. E a gente converte utilizando justamente essa equaçãozinha. Temperatura Celsius sobre 5 igual a temperatura Fahrenheit menos 32. Continuando aqui, ó. Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Fahrenheit. Vamos fazer logo da temperatura inicial, né? Menos 40 menos 32 dividido por 9. O 5 estava dividindo, vem multiplicando. Temperatura em Celsius é igual a menos 40 e 32 estão negativos, né? Mantém o sinal, soma, menos 72 dividido por 9 vezes 5. Vamos ter temperatura em graus Celsius. 72 dividido por 9, menos 8, vezes 5. Então, temperatura em Celsius vai dar menos 40 graus Celsius. Vejam só, a gente tinha menos 40 graus Fahrenheit e chegou a resposta que a temperatura Celsius é menos 40 graus Celsius. Esse é o único ponto onde as temperaturas de graus Celsius e graus Fahrenheit elas podem se encontrar, tá? Já valeu aí uma curiosidade também. Tá ok? É a única temperatura deles que são iguais, dessas duas escalas. Então, falta fazer da outra, né? Da outra temperatura para a gente poder tirar a diferença. Olha lá, 110. Então, utilizando já a partir daqui, ó, para reduzir o nosso trabalho, temperatura em Celsius é igual a 110 menos 32 dividido por 9 vezes 5. Né? O 5 estava aqui dividindo, né? Foi multiplicando. Então, temperatura em Celsius, realizando os cálculos, dá temperatura em Celsius, realizando os cálculos, dá 43,33 graus Celsius. Ok, agora nós temos as duas temperaturas, a gente pode tirar uma diferença de temperatura entre elas, né? Que é o que me fala aqui, ó. Já que a gente tem que ver aqui o comprimento, né? A máxima variação esperada no comprimento da ponte. Então, dilatação linear, olha só, dilatação linear é igual a L0 vezes alfa vezes delta T, que é a diferença de temperatura. Então, delta L é igual a o tamanho inicial, 2.000, vezes coeficiente de dilatação linear, que é 12 vezes 10 a menos 6, vezes a diferença de temperatura,
diferença de temperatura aqui. A gente tem como final menos inicial, né? Que a gente 110 graus Fahrenheit, a gente converteu, deu 43,33, né? Vou até anotar aqui. Vou anotar aqui, ó. 43,33 graus Fahrenheit, graus Celsius, e o menos 40 graus Celsius. Então ficamos com 43,33 menos 40, certo? 43,43 menos 40. Então, dilatação linear igual a 2000 vezes 12 vezes 10 a menos 6 vezes 83,33, né? Menos com menos mais, 40 mais 43,33, 83,33. Realizando aí a operação matemática, a gente vai encontrar 1,99 metros, né? Aproximadamente 2 metros. Então, alternativa D. Show.